Então, aqui no nosso estúdio, diretamente do home office, vamos avaliar aqui a nossa aula dessa semana, que é movimentos dependentes. Movimentos dependentes, esse estudo, ele trabalha com a questão de que determinado ponto ou determinado objeto se move, mas existe uma dependência do movimento de um outro ponto. Então, existe sempre um elo entre esses dois pontos de interesse. Pode ser duas massas, pode ser uma roda, pode ser uma correia numa roda, pode ser uma corrente numa roda, pode ser um cabo e uma polia. Enfim, nós verificamos o que existe de dependência entre os dois elementos, montamos uma equação de dependência e aí trabalhamos a física matemática envolvida. Ok? Então, vou citar alguns exemplos aqui rapidamente, como uma introdução apenas. Polias e cabos. Né? Vamos ver aqui um pequeno exemplo de polias e cabos. Opa, aqui, está aqui. Então, essa aqui é uma figura onde você tem aqui, ó, onde é mostrado, deixa eu só pegar aqui, ok. Onde é mostrado aqui um conjunto de polias e nestas polias passa o cabo. Ao puxar, desculpa aí, tá no outro modo aqui. Deixa eu pegar aqui o modo de edição. Ok. Ao puxar, por exemplo, esse ponto, quando você traciona esse ponto, esse cabo todo aqui ele vai se enrolando. Você vai tirando esse cabo. E aí esse conjunto aqui ele vai se aproximando uma da outra. Então, o que acontece? Acontece uma redução de força. Nós não vamos entrar nesses detalhes, mas só para vocês terem uma ideia da aplicação. Então, você observa aqui, se você passar uma seção aqui, você corta o cabo 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. A redução aqui vai ser de 4 para 1. Então, se aqui você tiver 1.000 kg forças, quando você tracionar aqui esse ponto, no ponto P, você vai estar tracionando com 250 kg. E você vai conseguir levar uma carga de 1.000 kg forças, tá? Aqui é um outro exemplo, então, onde, deixa eu só ver se eu posso mudar essa cor aqui, vamos pegar aqui um vermelhinho. Onde você traciona aqui, carga P, e tu levanta uma carga Q. Novamente, se você passar aqui uma linha, né? Você está cortando 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Novamente, você reduz a carga em 4 vezes. Então, são as vantagens de utilizar sistema de polias e cabos. Aqui também, ó, um exemplo de 4 cabos e aqui também 1, 2, 3, 4 cabos, tá? Todos esses estão se relatando a uma redução de 4 para 1, mas não é esse o nosso objetivo. Nós vamos analisar apenas a cinemática, tá? Não vamos entrar na dinâmica desses problemas. O fato é que existe um cabo, que nós aqui vamos trabalhar com cabo inextensível, tá? Ou seja, quando você traciona esses cabos aqui, eles não esticam e nem encolhem, tá bom? Ficamos combinados assim, então. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui para passar para vocês. Tem aqui sim, ó. Tem um outro exemplo. Copiar. Vamos colar aqui para nós. Colamos aqui. Então, ok. Vamos pegar aqui uma outra cor agora, um azulzinho. Esse exemplo só está mostrando aqui a ação, né, da força no interior do cabo, né, e está bem ilustrado aqui. Você tem uma força aqui de aproximadamente 23 kg forças agindo em cada perna do cabo, vai dar aproximadamente 45 kg força. Infelizmente, onde eu tirei essa figura aqui, ó, utilizaram quilo maiúsculo, né, quilograma é minúsculo. Outra coisa, aqui está 23, né? 23 e a soma aqui deu 45. Então tem um pequeno problema, mas não é essa a finalidade aqui. A finalidade aqui é vocês verificarem que existe a atuação de um cabo e polias e que esse cabo aqui, novamente, ele é inextensível. Depois vocês vão entender o porquê que a gente utiliza ele inextensível. Obviamente que existem situações que ele não é inextensível, mas ele é tão pouco extensível que a gente considera inextensível, tá? E quando ele é muito extensível, essa nossa teoria não é válida, tá ok? Mas são casos raros.
Vamos ver ainda em polias e cabos, se nós temos alguma coisa aqui. Opa, tem um astronauta aqui, né? Tá penduradinho aí. Vamos colar aqui em cima mesmo. Opa, tá aqui, ó. Então, nesse caso aqui, você tem fixo no teto, né, um cabo, passa por uma massa aqui, e esse cabo aqui leva essa força para cá. Para mim equilibrar essa pessoa através dessa massa, para ver um equilíbrio, eu tenho que ter aqui, ó, se ela tiver 70 quilos, 70 vai dar, ó, cortando aqui dá 140. Então você tem que ter uma massa aqui pelo menos de 140 kg força para equilibrar aí esse cabo, esse astronauta aí nessa pessoa. Ok? Então é mais um exemplo, um cabo apenas, tá? Vamos ver, eu acho que acabou aqui de polias e cabos. Agora nós vamos pegar um exemplozinho aqui de corrente, tá? Corrente. Seria, ó, então esse aqui de cabos já foi, ok? Polias e correias vamos ver, rodas dentadas e correntes, esse aqui, tá? O exemplo típico de uma bicicleta, tá? Lá na frente você tem uma roda, ou às vezes 2 ou 3 rodas dentadas, que você tem um trocador ali de posição. Você pode escolher uma roda dentada maior ou menor, de acordo com a sua velocidade, o seu torque, né? E aqui atrás você tem outras rodas dentadas, mas é sempre assim, uma roda na frente engrenada com uma roda atrás. Então forma um par aqui. A gente chama, vamos colocar aqui, por exemplo, lá na frente a 1, que é a motora, e aqui atrás a 2, que é a movida. Então você fica aí com um sistema de transmissão com correntes e rodas dentadas, tá ok? Aonde está o movimento dependente? O movimento dependente aqui está que a velocidade da correia, ela é a mesma lá na frente, na roda dentada, e também a mesma nessa outra roda dentada aqui de trás. A velocidade dela é idêntica. Então a gente pode dizer que a velocidade da correia é a velocidade tangencial dessa roda e a velocidade tangencial daquela roda. Vamos limpar um pouquinho, muito cheio isso aí, tá? Então aqui, aonde está a dependência? Na velocidade tangencial de 2, a velocidade tangencial de 1, elas são iguais. Isso aí é igual à velocidade da correia. Então aí está a dependência. O movimento dependente está nesse aspecto. Polias e cabos, eu não falei muito sobre isso, porque nós vamos ter uma aulinha daqui a pouco só sobre polias e cabos. Aí vocês vão ver onde é que está a dependência. Mas já adiantando, a dependência está no comprimento do cabo. Ele é inextensível, então aquele comprimento não muda. Então a gente trabalha com aquele comprimento para fazer a relação entre os pontos, ok? Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui de correntes. Tem aqui um exemplo. Vamos colocar aqui. Aqui, ó. Opa, esse aqui é meio grandinho, mas tá bom. Eu queria ilustrar nesse exemplo a questão de você ter uma corrente dupla, né? Se você olhar lá, você tem uma roda dentada dupla. Você tem uma roda dentada dupla, são duas rodas que trabalham simultaneamente no mesmo eixo, né? Aqui tu tem o eixo. E você tem duas carreiras de corrente. Para que isso? É para transmissão de maior força. Então, em situações onde você tem uma força muito alta, ou seja, aqui ó, nesse eixo você tem um torque muito elevado, aí você acaba tendo aqui uma força de tração, né? Você está girando naquele sentido, então uma força aqui, ó, está tracionando a corrente, está dando um torque alto ali no eixo, ok? E você pode ter de 2 fileiras, 3 fileiras, 4 fileiras, independente. Isso não é uma regra, não é uma restrição, depende do que você quer transmitir, tá bom? Vamos ver se nós temos mais um exemplo. Agora nós vamos passar para outro item. Então aqui, ó, polias, aliás aqui, rodas dentadas e correntes já foi. Vamos agora para engrenagens, esse último item aqui. Uma figurinha aqui. Tá aqui, ó, o nosso sistema de engrenagens. É um sisteminha aqui, dá para perceber claramente. Vamos mudar a cor. Vamos pegar aqui
orange. Rodas dentadas. Opa, deu bole aqui. Espera aí. Não. O que aconteceu? Tem que mudar o pincel. Opa, deu certo. Rodas dentadas com dentes retos, tá? Eles não são helicoidais, né? E aqui, essa roda aqui está vinculada a essa roda, que por sua vez está vinculada àquela. Então, esses três eixos aqui trabalham em sincronia. Qual é a dependência dessas rodas uma da outra? Novamente, a dependência é o quê? A velocidade tangencial aqui é igual à velocidade tangencial aqui, que por sua vez é igual à velocidade tangencial aqui. Então, ela é a mesma para as três. A rotação não, a rotação depende do número de dentes, depende de alguns fatores a mais. Nós não vamos falar sobre isso nessa aula. Só quero falar sobre a dependência. Então, se a gente chamar aqui de roda 1, roda 2 e roda 3, nós podemos dizer que a velocidade tangencial da roda 1 é igual à velocidade tangencial da roda 2, que é igual à velocidade tangencial da roda 3. Essa é a dependência. Essa é a equação que você vai utilizar para vincular as rodas. Aí, se você quer entrar para a parte de análise de rotação, você lembra que a velocidade tangencial é o quê? É o ômega vezes o raio. Então, ômega 1, R1 é igual a ômega 2, R2, que é igual a ômega 3, R3. E aí você vai divagando conforme a sua necessidade. Você pode agora achar, então, uma relação de transmissão baseada nas rotações, ômega, né? Aqui você pode botar RPM, né, com a devida transformação. Há também a relação entre os raios, né, que vai te dar também relação entre diâmetros, enfim. O vínculo, a dependência é isso aqui, tá bom? É as velocidades. Não vamos entrar em detalhes nisso aqui, nós vamos deixar aí para uma disciplina futura, né, ou quem sabe na sua vida profissional você vai ver algumas coisas a mais. Vamos ver o que nós temos mais. Se tem rodas dentadas, tem aqui num relógio, muito bom exemplo. Vamos colar aqui, deixa eu colocar aqui, ok, pimba, ótimo, olha só. Esse aqui é uma ampliação de um mecanismo de um relógio, né? Então você perceba aqui como tem rodas minúsculas, né? Isso aqui é questão de 1 milímetro, essa parte aqui, ó. 1 a 2 milímetros é muito pequeno. Então os dentes aqui estão na ordem de 0,3, 0,4, 0,5 milímetros. São dentes bem pequenos. Vou puxar a figura completa para vocês verem. Está aqui, ó, um relógio, né? Relógio antigo de corda, né? Veja aqui, ó, tem uma espiral, não é a corda, esse aqui é apenas uma mola helicoidal que serve para manter o relógio oscilando, né? Plect, 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 aquela oscilação do relógio. É isso aqui que é o coraçãozinho do relógio que mantém ele funcionando, tá ok? Olha aqui as rodas, rodas dentadas, eixos, rodas dentadas. Perfeito? Então é isso. Vamos adiante, vamos ver se a gente tem mais algum desenho. Opa! O que nós temos mais aqui? Ah, muito importante. Vamos ver se cabe aqui, né? Se não cabe, aí nós... Opa, coube, mas não em cima. Opa, aí. Colocar aqui. Vamos puxar para cá, fica melhor. Essa aqui é uma roda dentada, dentes retos. Vocês podem ver aqui os dentes retos trabalhando em cima de uma cremalheira, tá? Ó, cremalheira, tá? É um sistema aonde o raio e o diâmetro dessa roda dentada virtual ele é infinito, né? Então você tem uma cremalheira, tá? Então aqui não se fala mais em diâmetro, em raio, né? Aqui nós falamos em número de dentes. Então qual é a relação agora entre a cremalheira e a roda dentada? Novamente a velocidade tangencial. Então a velocidade tangencial da cremalheira é igual à velocidade tangencial da roda, né? Novamente a velocidade tangencial, tá? Também não vamos entrar em detalhes aí com esse aspecto aí, tá? Vamos ver o que nós temos mais. Opa, vamos ver se a gente consegue colar aí.
Copiar. Cadê você? Está aqui. Ok. Então aqui você tem um exemplo de rodas dentadas internas. Olha só, essa aqui é uma roda interna. Essa roda aqui ela é externa, mas aquela é interna. Então a relação também é velocidade tangencial. Número de dentes, consequência da velocidade tangencial. Não vou entrar nesses detalhes, tá? Aqui também um caso onde é que os eixos eles são concorrentes, né? Eles são ortogonais. Você tem aqui, ó, vertical e horizontal, por exemplo. Então estão aqui a 90 graus um do outro. E aí você pode transmitir movimentos, pode ampliar movimentos, reduzir movimentos, né, rotações, baseado aqui nas rodas dentadas cônicas, tá? Então a fabricação desses dentes cônicos não é tão simples como a fabricação de dentes retos. A fabricação de dentes retos internos é mais complexo do que a fabricação de dentes retos externos, né? Conforme a tecnologia aumenta, aí, a complexidade vai dando um serviço extra, um custo extra. Tá, ok? Vamos puxar aqui essa roda que não apareceu, né? Essa aqui é uma roda dentada com eixos concorrentes. Ó. Esse eixo está avançando para a fronte, né? E esse outro eixo aqui, que deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Ó. Esse outro eixo aqui, ó, ele está perpendicular àquele. E veja que os dentes não são retos, são helicoidais. Qual é a relação de dependência nesse caso? Já não é mais a velocidade tangencial. A relação de dependência aqui, ela já é baseada em número de dentes. Então, se essa roda aqui tem 10 dentes e aquela tem 40 dentes, está 4:1, tá? Por que não é mais velocidade tangencial? Porque existe um deslizamento agora, tá? Não é mais apenas um rolamento, você começa a ter um deslizamento envolvido, tá bem? Bom, vamos ver aqui. Agora vem correias. Vamos pegar aqui os desenhos das correias para a gente fazer alguns comentários. Então agora seria aqui o nosso item aqui, ó, polias e correias. Tá aqui, ó, esse nosso item. Caso de polias e de correias, novamente a relação é velocidade tangencial. Digamos que essa aqui está girando para cá, né? Esse aqui também vai girar para cá. A velocidade tangencial aqui da correia é a mesma velocidade tangencial da polia, que é a mesma da outra velocidade tangencial da polia. Tá? Então, novamente, se aqui for 1 motora e 2 movida, você pode dizer que a velocidade tangencial da polia 1 é igual à velocidade tangencial da polia 2, que é igual à velocidade da correia. Essa é a relação, essa é a dependência entre eles. É a partir daí que você forma as equações de base. Aquela equação que resolve o teu problema, tá bom? Não vou entrar em detalhes, mas daqui dessa relação de velocidade também surge a relação de N1, N2 e você tem a relação de transmissão, né? I igual a N2 sobre N1, enfim, você acha as tuas relações de transmissão. É a partir dessas velocidades aí tangenciais. Tá bom? Vamos ver mais algum exemplo de correia. Olha aqui, que bacana esse aqui. Vamos ver se vai caber tudo aqui, né? Aqui. Ó, coube. Esse é um caso onde você tem uma correia dupla, inclusive, né? São duas correias atuando simultaneamente por causa dos grandes esforços. Ela passa aqui provavelmente por um esticador de correia e atua aqui nessa polia e atua aqui nessa polia. Tá ok? Então, dupla por causa do esforço e provavelmente isso aqui é apenas um esticador, tá? É só para não deixar a correia solta e para fazer ela fazer um percurso. Muitas vezes no equipamento você não tem como ajustar o percurso dela. Provavelmente aqui nessa região é uma região ocupada por outros elementos e aí você pode fazer então ela percorrer outra direção, tá ok? Novamente, se aqui for a motora 1, movida 2, a velocidade tangencial de 1 é igual à velocidade tangencial de 2, que é igual à velocidade da correia. Novamente, a equação de base para essa situação.
tá ok? Vamos ver aqui o que nós temos mais aqui. Ah, esse aqui é bacana. Esse caso aqui é o caso onde você pode inverter. No caso anterior, o sentido de rotação, vou até voltar aqui, ó. Se esse aqui está girando aqui, ó, nesse sentido, aquele lá também gira no mesmo sentido, aquele esticador gira no mesmo sentido, tá? Vamos pegar esse aqui. Então, ó, a rotação para cá, não gostei. Aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu vermelho mesmo. Rotação para cá e rotação para cá, tá? Então, todas elas giram, digamos aí, saindo da polia, né? No sentido, olhando, né, na sua face, no sentido anti-horário, né? É a regra da mão direita que você utiliza aqui. Mas, se você deseja inverter o sentido, é possível, tá? Mesmo com correias em V, desde que adequadamente feita, é possível você inverter esse sentido. É muito comum em correias planas, tá? Não vamos falar em detalhes sobre correias, mas existem as correias planas também. Então aqui, ó, você tem eixos, veja, ó, esse aqui está girando no sentido anti-horário e aquele lá está girando no sentido horário. Então, transmissão de correias, a velocidade tangencial de 1 é igual à velocidade tangencial de 2, que é igual à velocidade da correia. Porém, a rotação muda, né? Você inverte o sentido da rotação. Vamos ver se tem mais alguma coisa de correias. Tem mais dois modelinhos. Esse aqui é bacana, porque esse aqui mostra para vocês uma correia dentada, muito comum em automóveis, onde você tem que ter um sincronismo absoluto entre, por exemplo, lá embaixo, no eixo principal do motor, com o eixo lá em cima, que comanda a abertura e fechamento das válvulas. Então, essa correia tem dentes e a polia também é uma polia dentada. Ou seja, não vai deslizar, né? A coisa vai andar em sincronismo. É como se você tivesse uma corrente praticamente envolvida. Tá? Muito importante essas correias aqui serem substituídas a tantos mil quilômetros, alguns veículos a 60 mil, outros a 80, depende do veículo, você troca essa correia, porque se ela romper, o pistão pode se deslocar e dar de encontro à válvula, porque a válvula não vai ter fechado, porque a correia rompeu e não comandou o comando que abre e fecha as válvulas, e a válvula pode ter ficado aberta, a válvula ficou aberta, o pistão subiu e bateu na válvula, rebentou aí provavelmente o pistão, o cabeçote, eventualmente pode danificar, a válvula com certeza danifica. Tá? Então, outro modelinho para vocês conhecerem. Esse tipo de modelo aqui aparece também em algumas impressoras. E aqui de um motor simples também, não sei se vai caber aqui, vamos ver. Coube, mas não como eu queria. Vamos ver se a gente consegue pegar um... Eu vou colocar em cima de tudo aqui, depois eu apago. Vamos lá. Olha lá, deu certo. Então, vejam aqui, ó. O motor principal, aliás, o eixo principal do motor, ele está postado aqui embaixo. Esse aqui é uma lateral do motor, né, onde você tem a saída de alguns eixos. Lá embaixo está o eixo principal. Ele vai se mover, digamos que para esse lado, tá ok? Consequentemente, ele vai passar a sua correia, movendo aqui também o gerador de corrente contínua, chamado muitas vezes de alternador. É muito comum falar de alternador. Alguns chamavam de dínamo, né? E também movimenta aqui em cima, ó, esse aqui é a bomba da água. Bomba d'água, tá? Então, a mesma correia passando em 3 pontos. Esse aqui é a parte motora, vamos chamar de 1. Parte movida 2, parte movida 3. O que você vê aqui? Novamente, que... Vamos pegar o canetão azul. Não, vamos pegar esse aqui, não. Vou pegar esse aqui, ó. Você vê novamente que a velocidade tangencial de 1 é igual à velocidade tangencial de 2, que é igual à velocidade tangencial de 3, que é igual à velocidade da correia. Essa é a regra, essa é a equação de base. A partir daí vem todas as outras relações. Outra coisa, essa aqui, ela não é uma correia dentada. Vocês podem achar, uma correia dentada. Não é.
Esses intervalos aqui é apenas para dar uma certa flexibilidade a mais na correia e também para dar uma aderência melhor aqui no rasgo da correia, tá? Então não está relacionado a dentes. Ah, mas aqui não tem que ter sincronismo, tipo nas correias dentadas lá, que o senhor acabou de falar? Não. Aqui você tem um alternador. Não é necessário que esteja sincronizado absolutamente aqui com o eixo do motor. Aqui você tem a bomba d'água, também não é necessário sincronismo absoluto. Então, se houver um deslizamento da correia, sem problema. Outro detalhe que vocês podem ver aqui, ó, nesse sistema, é que o alternador ele serve de esticador. Ou seja, essa correia vai ficar esticada através da regulagem aqui do alternador. Veja esse rasgo aqui, ó. Vamos tirar um pouco aqui. Veja esse rasgo aqui, ó. Esse rasgo, tem um rasgo aqui, ó, onde esse parafuso corre dentro. Conforme você puxa para cima ou para baixo, você estica ou você libera a correia. Aqui ele está mostrando, né? Está pressionando a correia, ela pode se deslocar aí até, digamos aí, 1 centímetro e pouco, né? Depende de cada instalação, né? Mas nesse caso ele está mostrando ali que deslocou 1 centímetro e pouco, então está num ponto de esticamento ótimo, né? E creio que nós terminamos aqui essa apresentação inicial, vamos ver, sim, concluímos. Deixa eu só tirar essa imagem aqui, para a gente poder fazer o fechamento. Aqui, ó. Então nós vimos aqui as relações entre polias e cabos, nesse caso aqui o cabo é inextensível, então o L do cabo é que vai dar a nossa equação de base. Polias e correias, rodas dentadas e correntes, engrenagens e tudo isso aqui, onde é que está a relação de base? As velocidades tangenciais de 1 é igual a velocidade tangencial de 2, que é igual a velocidade tangencial de 3 e assim por diante. Então, o que pega aqui são as velocidades tangenciais, ok? Então, basicamente seria isso. E vamos deixar para a próxima aula, então, um estudo mais detalhado sobre isso aqui, ó. Polias e cabos, tá? Nós não vamos detalhar os demais, vamos detalhar somente esse. Vamos trabalhar em cima disso aqui, ó, cabo inextensível. Ok, gente? Bons estudos, deem uma revisada, relembrem. Esses conceitos vão ser ótimos aí na compreensão da disciplina, tá ok? Até mais, pessoal. Um abraço e não descansem, né? Descanse só o suficiente, continue estudando. Vamos lá, então.